A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica de hoje. Hoje é dia 12 de abril de 2023. Nós vamos ler aqui alguns capítulos da Palavra de Deus, ou melhor, dois, né? Atos 25 e 26. Diz assim a Palavra de Deus em Atos 25. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo, que é o nome do governador, saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido para Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles, mas 8 dias ou 10 dias, não se demorando entre eles mais de 8 dias ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então Festo, querendo assegurar apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Ele respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa. Quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse, ou melhor, vamos voltar aqui. Félix deixou preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e que possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Paulo, que Jesus afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso.
Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó Rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso, sem mencionar ao menos, e ao mesmo tempo, as suas acusações que existem contra ele. Capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó Rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o tempo, se assim quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo conta a sua conversão. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvindo uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé.
eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais você ainda não viu, e que eu lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por isto, e por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar, mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar?" Porém, Paulo respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas?" "Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." A esta altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem, falavam uns aos outros, dizendo: "Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." Esta é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.